Uma conversão não pode apenas tratada tal. Isso aqui dá comando. Quando isso aqui não determina essa conversão, isso, de forma poética, há um entendimento. Porque ele não está feito. Até admiramos Jesus. Nós até achamos que é o Filho de Deus. Nós até acreditamos que a palavra de Deus é real e verdadeira. Mas quando chega na hora de vivê-la, meu coração quer uma coisa e a minha mente não age por repulso. Não diz para ela, você não pode. Quando o nosso coração quer vingança, por exemplo, quando o nosso coração quer pecar, nosso coração quer fazer aquilo que não agrada à vontade de Deus, e a mente não reage. A mente, o contrário é assim, quando a conversão é genuína, ou seja, quando alguém de fato é convertido, por mais que se inflame, sabe uma pessoa respondona, essa pessoa, a gente fala assim, pessoa mal criada, e é uma força de expressão assim, correta, sabe por quê? Tem muita gente que foi bem criado, mas é sem educação, ele rejeita a educação, ele é grosso, ela é grossa. Esse meu exemplo, tá? Pessoas indelicadas, pessoas ásperas, pessoas pingo, tato e amabilidade, não com quem é convertido. A conversão, a mente diz assim para o coração do grosso, do mal educado. A mente do convertido diz assim para aquele rebelde bocudo. Deve fazer. Porque você, em nome de. Por isso que na hora em que alguém vai brigar, por isso que na hora que nós vamos nos inflamar, uma vida transformada, a mente é renovada. Não é isso que Paulo escreve aos Romanos? A mente renovada significa o quê? Que velho homem, a mente que antes era escrava das emoções, a mente que antes era escrava da preguiça, a mente que era escrava tudo que era errado, de hábitos, agora ela não é. Então, por mais que o meu coração queira xingar, por mais que o meu coração se inflame para fazer algo que até alguém me levou à ira, e como eu sou tentado,
como às vezes ser inflamado nisso. O inimigo às vezes vem com isso com uma fúria. O coração quer fazer, a mente. Quando nós somos de fato alguém convertidos ao Senhor, nós louvamos a Deus. Só quando nós somos, eu vou repetir para quem ainda não entendeu. Quando nós somos convertidos, nós louvamos a Deus. Quando nós não somos convertidos, nós entramos, por exemplo, no caso hoje aqui no átrio, nós entramos aqui na casa do Senhor, tivemos momento de adoração, louvor, tivemos momento de celebração de oferta, mas de repente, para todos, não foi louvor. Por quê? Porque de repente, eu estou vivendo uma coisa no intelecto e outra coisa no coração. De repente, o meu coração está em um ambiente e a minha mente em outro ambiente. Quando a nossa vida é entregue ao Senhor, reina Jesus, tudo louva ao Senhor. Amém, querido? Tudo louva ao Senhor. Então não faz sentido eu dizer, como nós cantamos agora há pouco, aquele louvor, é Ele que eu estou gastando. Quando eu não me dou, eu não faço. Percebe que vira música, não é adoração? Não é sobre isso. Bacana, eu gosto. Mas tem muita coisa. Por que algumas vezes a nossa algumas coisas ainda não alavancaram? Ou por que algumas coisas na nossa vida não startaram? Por que nós estamos às vezes travados em algumas coisas? Porque estar é diferente de ser. Repete comigo, estar é diferente de ser. E é. Quando a conversão é genuína, grave isso. A minha mente é convertida. Amém ou não? A minha mente é convertida. Então a minha mente vai dizer para o meu coração: você não vai fazer o que você quer. Quando eu sou convertido, por mais que eu queira algo, por mais que eu queira fazer algo que é prazeroso para a minha carne, por mais que eu queira fazer algo que vai me satisfazer carnalmente, mas como eu sou convertido, a minha mente vai dizer para o coração: você não deve e não fará. Por quê? Porque o seu intelecto, a sua mente foi transformada, foi renovada. Agora, você e eu é quem determinamos para o nosso coração. Pastor, mas os sentimentos podem vir? Lógico que podem. Os sentimentos podem brotar no coração. Às vezes, pense no que você quiser de sentimentos. Vamos pensar em coisas incomuns que às vezes brotam no coração. Coisas que às vezes você pensa, deseja, a mente vai dizer assim: não faça, não se comporte assim. Não, mas ele falou comigo, ela fez assim. Mas você é outra pessoa. Mas todo mundo faz, mas você é filho de Deus. Mas lá no meu trabalho, todo mundo age assim. No seu trabalho, se tem gente lá que se diz evangélico, cristão, salvo e faz errado, lembre-se, você é filho de Deus. Porque Deus não tem filho bastardo. Ou é filho ou não é filho. Então, quando o meu coração não recebe, minha mente não determina o que eu tenho que fazer, eu sou escravo do meu coração. Quer ver um sentimento? Hoje é dia de culto, de oração.
O que o seu coração gostaria hoje? Agora, exatamente. Vamos lá. O que seu coração gostaria hoje? Estar em casa deitado, assistindo televisão, tomando um caldinho, debaixo de uma coberta, uma meia bem confortável no pé. Isso é pecado? Não, não é pecado. Mas você escolheu estar num culto de oração, não com muita gente. Por quê? Porque você entende que o culto de oração é tão importante quanto o culto de domingo. Você entende isso? Você entende? Quer ver o que é compromisso? Escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical. Levantar-se domingo pela manhã. Para quem tem compromisso com a palavra, quer crescer, o coração desta pessoa vai se organizar, vai preparar ambiente no sábado, vai preparar ambiente na sexta, vai preparar ambiente antes da escola bíblica, mas não vai faltar na escola bíblica. Agora, quando isso aqui manda isso aqui, tudo é motivo para não vir. Defeitos dos outros, clima, etc. Quando nós somos renovados, transformados, nós louvamos ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando nós louvamos ao Senhor, nós destravamos coisas que estão liberadas para nós no mundo espiritual. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 112. Você vai ver comigo. Salmos número 112. Você talvez nunca mais vai esquecer disso. Quando a mente não determina o que é certo para o coração, quando você vai fazendo as coisas porque, eu gosto, eu quero, e não sei o que, é porque aqui não foi transformado. Se isso aqui, olhe para mim um momentinho, se a tua mente não for transformada, o teu coração também não é. Porque se a mente não falar assim para o coração, você não vai beber, você não vai fumar, você não vai se prostituir, você não vai adulterar, você não vai fazer aliança com esse filisteu. Por quê? Porque a Bíblia diz que não pode. Mas eu quero. Você quer, então tudo bem, você quer diferente, mas a Bíblia diz que não. Você não vai fazer isso, por quê? Porque a Bíblia diz que isso aí não pode. Luz e trevas não andam junto. Mas todo mundo fala, não, esse dinheiro não presta, esse dinheiro é maldito, mas esse dinheiro vai fazer um benefício, mas não presta. Quer ver um sentimento errôneo? Quando eu me apodero daquilo que não é meu, que eu devo devolver ao Senhor. Eu sou cristão, mas o meu sentimento é primeiro para mim e o reino depois. Isso aqui nunca foi convertido. Nunca foi. Por isso que a vida está em frangalhos. Por isso que vai viver em frangalhos. Porque é uma conversão falsa. Por isso que não recebe aquilo que Deus tem. Salmo 112, verso 1 diz assim: louvado seja o Senhor. Em algumas versões está escrito assim: aleluia. Que significa louvai ao Senhor. É uma ordem imperativa, que significa sempre louve ao Senhor. A versão aqui, nova versão transformadora, e a Ara diz assim: louvado seja o Senhor, ou seja, em todos os dias da sua vida, em todo instante, louve ao Senhor. E aí o salmista continua: como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade. Em suas boas ações, permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso, íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade, conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor.
é confiante e destemido, olha com triunfo para seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres, e seus atos de justiça serão lembrados sempre. Ele terá influência e honra. O perverso verá isso, ficará furioso, rangerá os dentes de raiva, desaparecerá. Seus desejos serão. Texto, toda a essência do capítulo, baseado no versículo 1. Louve ao Senhor. Louve. Toda a sequência desses versos são resultados do primeiro verso. Quem não louva, não recebe. Quem não louva, não protege, nem é protegido. Quem não louva, não recebe honra, nem será honrado. Quem não louva, não age com ações de comportamentos sendo destemido. Quem não louva, vive oprimido em dias de dor, em dias de escuridão. O texto diz: louvado seja o Senhor. É uma palavra imperativa. Diz assim: louve ao Senhor quando você estiver com saúde. Louve ao Senhor nos dias bons. Louve ao Senhor quando você estiver empregado. Louve ao Senhor só na velhice. Louve ao Senhor só na juventude. Louve ao Senhor quando você estiver perto da igreja. Louve ao Senhor. Não, o texto diz: louve ao Senhor. Em qualquer circunstância, louve ao Senhor. Lá no teu trabalho, louve ao Senhor. Lá na tua casa sozinho, louve ao Senhor. Ao andar na rua, louve ao Senhor. Quando a gente teme ao Senhor, quando nós tememos ao Senhor, há uma promessa nesse texto. Diz que o sucesso vem, a prosperidade vem, a felicidade vem. Mas precisa temer ao Senhor. O que é louvar ao Senhor? Como é que se louva ao Senhor? Será que o louvar ao Senhor é só na hora do culto, quando alguém está cantando, ou quando nós estamos cantando? Quando irmãos da igreja que tocam estão usando os seus instrumentos? Será que é isso que é louvar ao Senhor? Não, não é só isso. Até porque nós acabamos de refletir que se isso aqui, o intelecto, não determina para o coração, nós cantamos músicas, mas não é louvor. Pode ser qualquer coisa, menos louvor. Uma das maneiras que nós louvamos ao Senhor é através da oração. A oração é uma forma direta de nós nos comunicarmos com Deus. É onde nós expressamos nossos sentimentos, nossa dependência, nossa gratidão e nossos pedidos. Logo, quem não ora, não louva. Quem tem dificuldade de orar, não louva. Porque se nós basearmos aqui, isso não é apenas. Então, oração. Sabe naquele momento que você está na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, e você vai tomar uma decisão, seja a compra de um carro, seja a compra de uma casa, se vai aceitar um emprego ou não, se vai dizer sim ou não para um compromisso. Tudo você ora a Deus, consulta ao Senhor, você está louvando a Deus. Quando você recebe uma bênção, quando você acorda pela manhã, quando você abre os teus olhos, primeira coisa que se faz, você ora. Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Senhor, obrigado por poder abrir os olhos, poder andar, poder respirar. Isto é louvar ao Senhor. É expressão de dependência. Com isso nós louvamos ao Senhor. Segunda maneira que também se louva ao Senhor é a maneira de canções ao Senhor.
É quando nós expressamos a adoração com o louvor. É uma maneira poderosíssima quando nós elevamos o nosso espírito. Por isso que quando nós estamos cantando aqui na igreja, durante o momento de louvor, nós nos enchemos de alegria ainda maior. Não que a oração não nos traga isso, mas quando nós nos reunimos para congregar, como diz a palavra de Deus, orando, salmodiando, cantando, congregando juntos, quando nós cantamos isso, quando o nosso intelecto está entendendo o que nós estamos fazendo, quando você vem para o culto com uma tristeza muito grande, quando o seu coração diz para você, fique em casa, você está vivendo um luto, fique em casa, você está com esse problema, fique em casa, você está com essa situação, mas o teu intelecto diz, não, eu vou adorar o meu Senhor, hoje é dia de culto, e você vem para o culto, talvez quando você está cantando, chorando, as lágrimas estão correndo no seu rosto, talvez você tenha uma notícia ruim, talvez você tenha sido traído, decepcionado, mandado embora do trabalho injustamente, mas você está aqui, cantando e adorando o Senhor, teu coração está destruído, mas a tua mente está dizendo, o Senhor cuidará de mim, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Terceira maneira, querido, de adoração, de louvar ao Senhor, é ações de graça. É quando nós reconhecemos as bênçãos do Senhor, quando nós expressamos. Muita gente recebe, pede e esquece de agradecer. Muita gente recebe as bênçãos do Senhor. Pessoas que, Senhor, me ajuda. Aí quando se aposenta, esquece, não lembra de Deus. Pessoas que oram pedindo para Deus uma casa, um carro ou algo, e não fazem nenhum culto de ação de graça. Não fazem nada que expresse uma ação de graça daquilo que ele recebeu do Senhor. Alguém que recebe uma herança, ficou feliz com isso, mas qual é a tua expressão de ação de graça pela bênção que você recebeu? Você que recebe uma promoção no trabalho, saiu de um nível, foi para outro, qual é a forma que você louva a Deus de ação de graça por isso? Que tipo de louvor a Deus é esse? Que para mim houve vantagem, mas a Ele eu não dei a honra, não dei o louvor. A ação de graça é quando eu expresso a Deus gratidão. Abraão fez isso, Jacó fez isso, Isaac fez isso. Os grandes homens do passado expressavam gratidão ao Senhor. O salmista, Salmo de número 23, quando diz assim, preparas uma mesa perante os meus inimigos. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando se vencia um exército inimigo, era uma das formas de demonstrar que venceu a batalha, era os inimigos estarem ali derrotados, aprisionados, e os comandantes e o rei estavam alimentando-se perante os inimigos, porque venceram uma batalha. Por isso o salmista diz, preparas uma mesa perante mim, para mim, na presença dos meus inimigos. Quantas das vezes nós recebemos de Deus esta mesa, mas nós não louvamos a Deus. Não louvamos. Ações de graça. Quando nós reconhecemos que o Senhor cuidou de nós. Passei num concurso. Mas porque eu estudei. Mas porque eu me preparei. Também. Mas se Ele não tivesse abençoado, você não teria passado. Deus não tivesse permitido, não teria passado. Outra forma de se louvar ao Senhor é testemunhando. É quando eu compartilho a minha experiência de fé, como Deus tem atuado na minha vida. Que testemunho tenho dado? Quem eu tenho falado do que eu era, do que eu sou? Como é que eu tenho louvado a Deus quando eu não testemunho das grandezas que Deus fez na minha vida?
Eu vou para o ponto de ônibus, eu vou para a academia, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu vou para o comércio, eu falo com pessoas, eu falo de um monte de coisa. Eu só não testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu só não digo das novidades de Deus na minha vida. Pessoas que antes eram escravas do pecado, escravas da bebida, escravas do medo. Pessoas que antes tinham dificuldade de dormir com a luz apagada. Pessoas que antes tinham medo de tudo e agora receberam Jesus. Jesus entrou na vida dela, o Senhor libertou elas. Pessoas que antes não faziam as coisas direito, agora o Senhor deu para ela retidão, deu tudo certo. E você testemunhar isso é uma forma de louvar a Deus. Às vezes alguém diz assim: mas rapaz, você lembra de fulano? Sim. Você viu como ele está diferente? Ah, o que aconteceu? O que aconteceu com ele é o que aconteceu comigo. Antes eu era igual a ele, eu era pior. Como assim? Eu bebia de cair para a rua, eu fazia isso, eu era aquilo. Eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Eu era uma pessoa briguenta dentro de casa, a minha casa não tinha paz. Eu via brigando com a minha esposa, a esposa eu via brigando com meu marido, era um pé de guerra. Mas o que aconteceu? Eu aceitei Jesus, e desde o dia que eu aceitei Jesus, a paz entrou dentro da minha casa. Agora os meus filhos me respeitam, agora eu sou respeitado, eu respeito os meus filhos. As pessoas vão olhar e falar assim: mas tudo isso você aceitou Jesus? E não é só isso, eu não merecia, mas agora Ele me deu o direito da vida eterna. Isto é louvar ao Senhor. Poucos fazem isso, irmãos. Poucos fazem isso. Outra forma de louvar ao Senhor é através do serviço. Trabalhar para Ele é quando nós damos pouquinho da nossa vida para trabalhar para Ele. É quando nós também amamos ao próximo. É uma forma como nós demonstramos amor para com Deus e honramos o seu nome. Então, quando nós não evangelizamos, quando nós não testemunhamos, quando nós não pregamos, nós não estamos. Louvar ao Senhor não é. Louvar ao Senhor não é celebração, festa de. Louvar ao Senhor, porque tem gente que não canta bem. Se dependesse disso, eu estava lascado. Mas você pode testemunhar. Você pode adorar. Você pode fazer amando. Mais alguma coisa? Uma vida de obediência. Essa é outra forma de louvor a Deus. É viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Eu louvo a Deus quando meu primo, minha mãe, meu tio, alguém diz assim: não é bem assim, não preciso. Quer saber de uma coisa? Faz o que vocês. A palavra de Deus diz isso. Então, isso é louvor a Deus. Então as pessoas que dizem assim: não, com ela não adianta. Ele não vai entrar por isso. Esquece, ele não vai fazer. É quando nós buscamos obedecer ao Senhor, seus mandamentos. É quando a tentação vem, as pessoas provocam, as piadas vêm, as exclusões vêm, e você diz: não tem problema, não farei. Então você vai ser desligado. Não tem problema, eu não vou negociar a minha fé. Isso é louvor a Deus. Outra forma de louvor a Deus são as atitudes. As nossas atitudes e escolhas diárias pode ser uma expressão de louvor a Deus. Vou repetir: as nossas atitudes, escolhas diárias podem ser significado de expressão de louvor. Quando a gente lembra do início, quando o intelecto, o coração diz assim: irmão, aceita. Ei, vocês são jovens ainda, vocês estão na faculdade. Quem? As nossas atitudes diárias, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, elas dizem se nós louvamos ou não louvamos ao Senhor. É quando o intelecto diz para o sentimento: não. Aqui diz assim: isso que você vai fazer está errado. Vai fazer. Mas não é para fazer. Agora, quando o coração diz para a mente: acabou, por a Deus.
Louvar a Deus não se limita a esses momentos específicos, faz parte de cada instante da nossa vida. E há uma palavra, verso 1, que não pode ser mecânico. Por isso eu disse que o verso 1, ele expressa isso, uma promessa, traz com uma dispensação tremenda dos próximos dias. Essa obediência ao Senhor, louvar a Deus, o temor do Senhor, não pode ser uma coisa mecânica. Eu entrei na igreja, eu virei crente. Eu saí da igreja, eu perdi o temor. Eu entrei para o culto, eu choro, eu me emociono. Saí do culto, eu sou outra pessoa. Em casa, discuto, brigo, faço um monte de coisa. Isso não é uma espiritualidade prática. É uma espiritualidade mecânica. Apertou o interruptor, ele dá glória. Desligou o interruptor, ele não dá glória. Ah, querido, quando nós louvamos, caminho, as promessas que Deus faz para a gente. Quando nós louvamos, eu vou repetir, quando esses atos que eu elenquei com você agora, de louvor a Deus, são manifestos em nossa vida. Imagine uma irmã analfabeta, um irmão analfabeto, que não sabe tocar, que não canta bem, que não enxerga bem, mas ele presta um serviço para Deus, ó, de primeira. É o melhor diácono, a melhor diaconisa, limpa o banheiro feliz da vida dele, cuida de tudo, faz de tudo. Pense o louvor que ele traz, a alegria que ele traz. Aquele que chega, aquele que faz, que pensa nas coisas que ele tem prazer de fazer. Não recebe salário, não é reconhecido, não é chamado no púlpito, mas ele ama o que ele faz. Ele ama o que ele faz. A Bíblia diz, verso 2 e 3, é uma bênção para a tua geração. O que você faz hoje, a tua geração será impactada no futuro por aquilo que você faz. Está escrito, a tua geração, a tua integridade, a tua piedade não ficará só em você. O que você vive hoje, a unção que está sobre a tua vida, o que você carrega, você impactará a tua geração futura. E ele está falando dos seus descendentes. Ainda que eles não entendam, ainda que eles não vão viver esse temor, olha o que está dizendo, não ficará restrito a você, porque o que você viveu de louvor a Deus, eles, enquanto você estiver, serão abençoados por tua causa. Querido, filhos, netos, serão abençoados pela tua fé e pelo teu caráter. Esse caráter é transmitido. Porque você, com a autoridade de Deus, diz aqui em casa, não. Eles vão crescer, é lógico que vão. Poderão escolher os seus caminhos, sim. Mas o teu caráter vai ficar impregnado neles. Outra coisa que tem promessa de Deus, para quem louva. Luz nas trevas, dá uma olhada no verso 4. Nos momentos de dor, nos momentos de escuridão, o Senhor se manifesta com luz e consolo. Olha quem louva a Deus. Quando a sua vida é uma vida de louvor a Deus, não significa que a gente não vai passar por luta. Não significa que a gente não vai passar por dores. Mas significa que Deus vai trazer luz no meio da escuridão. Significa que Deus vai trazer o consolo no meio da dor. É nesses instantes que o Senhor vai dar direção e vai dar clareza. Ele está dizendo que ao justo vai nascer luz no meio das trevas. Quando não tiver porta para ser aberta, quando não tiver saída, Deus se manifestará para o justo. Porque o justo louva a Ele, não apenas aqui, ele louva na vida. O que teme a Deus nunca será abalado, é o que diz o verso 6. O homem e a mulher que louvam ao Senhor, vem notícias mentirosas, enganosas, frustrações, mentiras, injúrias, mas ele permanece firme. Por quê? Porque ele louva ao Senhor com a sua vida. A Bíblia diz que os teus inimigos virão por um caminho e por 7 eles vão fugir. Porque você louva ao Senhor com a tua vida, a tua integridade. A Bíblia diz que este homem terá influência constante por causa do caráter de louvar a Deus. Agora, olha que coisa interessante. O nome dos ímpios vai apodrecer. Mas o teu nome, nome de quem louva, será lembrado. As pessoas vão dizer, este homem passou aqui, foi um homem cujo qual
o Senhor o abençoou. Os teus atos serão marcados. Ser justo, ou seja, aquele que louva o Senhor, é ser lembrado pelas gerações. De vez em quando você me escuta falar de alguns homens com quem eu já congreguei. E eu me lembro deles e digo, olha, fulano de tal, Beltrano, homens que deixaram marcas do que é ser leal ao Senhor, do que é integridade. Isto é louvar ao Senhor. O que louva ao Senhor, diz o verso 7, não teme más notícias. Está sabendo da última? Está sabendo o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Não tem problema, querido. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Estão falando isso, estão falando aquilo. Não tem problema. Ele é destemido, ele é confiante. Ele sabe que seus adversários vão colher o que merecem. Porque Deus é a sua justiça. Seus atos de justiça serão sempre lembrados. E por fim, para a gente orar, diz assim, aos que não temem ao Senhor, que são os perversos, os que não louvam ao Senhor, o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes, se consome, o desejo dos perversos perecerá. Você percebe que é um contraste do que louva e do que não louva? Quem percebeu? O que louva o Senhor é um contraste. Deus guarda a casa, Deus guarda a família, Deus guarda o celeiro, Deus guarda a entrada e a saída, Deus dá honra, Deus faz. Vem notícia ruim, Ele está aqui. Está acontecendo um monte de coisa, não tem problema, o Senhor cuidará. Pode acontecer um monte de coisas ao seu redor, mas Deus estará com ele. As trevas podem até chegar, Deus vai falar assim, aqui eu estou com você. Você se lembra de Daniel na cova dos leões? A treva chegou, a treva da morte chegou. O Senhor entrou com Daniel na cova dos leões. Você lembra dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram lançados na fornalha de fogo ardente. Chegou o dia de treva, de dor. Mas o Senhor estava com eles, a dor não lhes tocou, o fogo não pegou, porque eles eram pessoas que louvavam a Deus. Isso, meu querido, minha querida irmã, nesta noite, eu quero convidar você a refletir sobre essa palavra. Em tempo, fora de tempo. Não aqui na igreja, porque aqui é fácil, sim ou não? Aqui é fácil. Eu perto de você, eu fico forte, irmão. Eu perto de você, eu sou crente. Mas longe de você, meu irmão, é outra história. Os que louvam ao Senhor. Os que louvam ao Senhor. Há uma promessa de Deus. Não apenas uma. Há um destrave aqui. Leia esse texto na sua casa. Com mais tranquilidade. E você compreenderá por que algumas coisas talvez estão travadas. Talvez porque algumas ações de graça a gente ainda não deu. Por que algumas coisas ainda não aconteceram? Talvez porque eu não estou trabalhando. Eu só recebo, eu só peço, eu só quero. Eu estou vendo algumas dificuldades, eu estou vendo algumas necessidades, mas eu estou preso no meu mundo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O meu louvor a Deus é assim, eu recebo e vou sair daqui domingo impactado com aquela palavra de energia. E pensando, só consomem. E até agora aquilo. E Deus os livre de ser daquele que só consome. Porque aqui é uma promessa de Deus, ela é em casa, protege tua descendência, você ficará firme, o Senhor fará justiça, Deus guardará a tua entrada, Deus guardará a tua saída, o teu nome será lembrado, o seu nome será fortalecido, o Senhor diz que você será um homem dominante, o Senhor diz que os teus inimigos não vão tocar em você, tudo isso porque você levou uma vida de louvor ao Senhor. Então louvar a Deus é muito mais do que cantar aqui no culto. Louvar a Deus é oração e todos esses atos que eu disse para você aqui. Amém, igreja? Eu quero convidar você para a gente orar essa noite em nome de Jesus. Fique em pé para a gente orar em nome de Jesus.